Ok, boa noite a todos. É com uma grande alegria que a gente inicia, então, uma série, né, de palestras do programa educacional da ABHH. Então, essa é a nossa primeira atividade como Comitê de Odontologia e a gente gostaria de agradecer, então, a participação de todos, né, principalmente aí numa terça-feira. Daqui a pouco começam os Jogos da Libertadores, então a gente sabe que o pessoal também tem essa vontade, né? Então a gente agradece muito pelos que estão aqui e também agradecer a presença do Dr. Eliton e do Dr. Alexandre, né, que são o nosso palestrante e o moderador da nossa atividade de hoje. Antes da gente iniciar com o Dr. Alexandre, eu gostaria de apresentar para vocês a instituição, né? Então, como acho que está aparecendo aqui para vocês. Então, a nossa instituição é a BHH, né? Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Gente, aqui. Então, a BHH, ela é uma associação privada com fins não econômicos, né? Que ela congrega, então, profissionais médicos e não médicos de todo o país, né, que tem atuação na área de hematologia e hemoterapia. E hoje essa instituição, ela conta com mais de 4.000 associados. E dentre os benefícios, né, de se associar à BHH estão a participação de congressos, de simpósios, nosso grande congresso da instituição, da associação, que é o EMO, que ocorre todos os anos, né, acesso à literatura, acesso à revista Oncology, né, e acesso aos principais artigos científicos da área, participação, então, dos eventos com uma taxa de adesão menor, né, com descontos, aulas gravadas, né, na nossa hemoteca, então fica disponível, então, a todos os associados. Hoje ela tem uma anuidade, uma taxa, né, de R$ 300, mas todas essas informações, elas estão no site da BHH, e daí lá vocês podem buscar mais informações. Apresentando, então, o nosso comitê de odontologia, hoje nós somos em 15 membros e mais alguns colaboradores, né? E nós temos representantes espalhados literalmente de norte ao sul do Brasil. Então, nossos 15 membros, coordenados, então, pelo Dr. Leandro, lá de Ribeirão Preto, fazendo um lembrete a vocês, então, que o nosso EMO, que ocorre no final do ano, agora no dia 25 a 28 de outubro, na cidade de São Paulo. E nós teremos esse ano, então, como presidente do Congresso, o Dr. Carlos Chiattoni, né, que acho que dispensa comentários para quem vive e respira essa área da hematologia. Certo? Então, dando início, né, a nossa reunião de casos clínicos, hoje, então, nós teremos como tema necrólise epidérmica tóxica e o tratamento por laser terapia, que será apresentado pelo Dr. Alexandre e moderado pelo Dr. Eliton. O Dr. Eliton, ele é pesquisador do INCA, professor da pós-graduação estricto e lato sensu do INCA, pós-graduado em estomatologia, mestre em engenharia biomédica, doutor em oncologia, e ele é membro do nosso comitê. Vou passar a palavra, então, ao Dr. Eliton para que apresente o nosso palestrante. Obrigado, Fabiana, pela apresentação. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer à BHH pela oportunidade de estar moderando, né, essa apresentação e agradecer também ao Dr. Alexandre Fracino pelo aceite em fazer a nossa primeira apresentação do comitê. O Dr. Alexandre é cirurgião bucomaxilofacial, mestre em cirurgia bucomaxilofacial, doutor em ciências médicas, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bucomaxilofacial e membro do Comitê de Odontologia da BHH. E vai fazer a apresentação, como a Fabiana já falou, sobre a necrólise epidérmica tóxica com manifestação oral tratada com fotobiomodulação com laser de baixa potência. Alexandre, com a palavra. Olá pessoal, tudo bom? Boa noite a todos. Então, gostaria de agradecer à BHH, a todo o comitê, pela confiança e pela responsabilidade de fazer a primeira apresentação, né?
É um tema que tem alguma união com a hematologia, com a hemoterapia, com a terapia celular, principalmente pelo fato dos pacientes oncológicos terem também uma mucosite e a gente usar bastante o laser, então acaba sendo uma área de união, tá? Esse caso foi um caso que eu recebi na retaguarda, eu faço retaguarda de um hospital pediátrico, né, de 2 hospitais aqui em São Paulo, um deles é um hospital pediátrico, e nós tivemos 2 casos muito parecidos, que eu vou mostrar para vocês ao longo da aula. Eu vou começar aqui compartilhando a tela, e acho que estão todos vendo já. Então, mais uma vez, agradecer a todos, tá bom? Por essa oportunidade. Espero que todos possam compartilhar do conhecimento um pouquinho e fiquem à vontade para fazer as perguntas no momento oportuno, tá bom? Não tenho nenhum conflito de interesse com os casos ou com os materiais apresentados. E vou começar a aula logo, direto, já mostrando alguns trabalhos, alguns artigos, tá? A síndrome de Stevens-Johnson, né? Esse é um trabalho de 2021, que fala que a síndrome de Stevens-Johnson e a necrólise epidérmica tóxica são emergências dermatológicas, né? Essa é uma revisão diagnóstica, caracterizada por uma necrose epidérmica generalizada e descamação da pele. Essa é uma imagem do próprio artigo do Franz. Elas são classificadas com base na área de superfície corporal e são doenças raras, com incidências relatadas variando pela localização no globo terrestre, né? A diferença principal entre a síndrome de Stevens-Johnson e a necrólise epidérmica tóxica, ou NET, né, que a gente vai ver nos artigos em inglês como tem, é baseada basicamente na superfície corporal que está envolvida. Então, menos de 10% é a síndrome de Stevens-Johnson. Existe aí uma sobreposição entre 10% e 30% entre as duas doenças, e a necrólise epidérmica tóxica com mais de 30% da superfície corporal envolvida. Ela vai ocorrer em aproximadamente 2 a 3 pacientes por milhão ao ano, na Europa e nos Estados Unidos. Pacientes de todas as idades, né? Nesses casos, eu acabei recebendo casos pediátricos pelo viés do hospital, mas estão relacionados principalmente ao uso de fármacos, tá? E são os casos, já vou adiantar um pouquinho, que foram casos que estavam relacionados ao uso de fármacos bastante comuns, tá? No Brasil, os dados são muito escassos, né, em relação à sua prevalência, então giram em torno de 1,2 a 6 milhões, a 6 por milhão ao ano, e a NET 0,4 a 1,2 por milhão ao ano. As mulheres são mais afetadas do que os homens, uma proporção de aproximadamente 1,5 para 1. E a síndrome ela é fatal em 5% dos casos de síndrome de Stevens-Johnson e 30% dos casos da NET, tá? Existem algumas variações aqui demonstradas para vocês, mas a NET ela pode chegar até 48%. Esse aqui é um guideline britânico que mostra, nessa imagem que eu acho bastante interessante, um esquema, né, corporal, mostrando a superfície do corpo envolvida, a superfície corporal envolvida. E a gente vai ver aqui especificamente para a nossa área, em ambos os casos, a boca, né? A gente vê uma diferença importante entre as duas situações, mas a boca está envolvida em ambos os casos. Alguns autores, né, isso é importante a gente reconhecer, que alguns autores mostram, né, o reconhecem, o classificam como um contínuo entre a síndrome de Stevens-Johnson, até as máculas papulares, né, as doenças, rashes cutâneos, né, maculopapulares, até a necrólise epidérmica tóxica, tá? E esse contínuo ele vai aumentando junto com a morbidade, a mortalidade da doença. Conforme vai aumentando a superfície corporal epidérmica, que vai se destacando do paciente, vai aumentando concomitantemente a mortalidade média. Como toda doença grave e rara, ela é classificada. Existem duas classificações, a BCD-10 e o Scorten, né? Mais utilizado é o Scorten. No nosso hospital a gente só utilizou o Scorten, a BCD-10
não foi nem citado nos prontuários, tá? E ele coloca, como a maior parte dessas classificações de doenças, né, em pontuações que vão se somando. Então, idade acima de 40 anos, a presença de doença maligna, a frequência cardíaca acima de 120 batimentos por minuto, descolamento inicial da epiderme maior que 10%, aumento da glicose do soro, aumento da ureia do soro, bicarbonato também menor do que 20%. E esse score ele vai de 0 até 7. Tá? E o score de 0 a 1, ele é preditivo para uma mortalidade de 3%. O score de 2, de 12%, de 3, 35%. O score de 4, 54%, e o score acima de 5, 90%. Então, a gente vê a gravidade dessa doença dentro desse contínuo e dentro dessa classificação, desse score. Alguns autores ou alguns podem se perguntar se não é a mesma doença, né? Mas, e assim como eu disse que alguns autores classificam isso como um contínuo, esses mesmos autores colocam como a síndrome de Stevens-Johnson, então, sendo uma manifestação minor da NET, né? Então, caracterizada por menos de 10% do envolvimento da área, da superfície corporal, tá? Mortalidade aí de 1 a 5%, enquanto a NET tem esse envolvimento maior do que 30%. Né? E aí que eles mostram nesse artigo aqui deixa eu ver o ano, que eu não estou conseguindo enxergar aqui na tela, 2021 também, eles mostram que a necrólise epidérmica tóxica ela tem uma morbidade muito maior, um prognóstico muito mais severo, tá? Em relação à síndrome de Stevens-Johnson. A presença de infecção ou droga, ela está mais presente na síndrome de Stevens-Johnson, e na NET ela normalmente é associada a alguma droga, alguma medicação que foi administrada para aquele paciente. Tá? E ambas exigem cuidados especiais para esses pacientes, tá? Correlação clínica e cuidados especiais para esses pacientes. Com relação a diagnóstico diferencial, né, o que também é sempre importante a gente colocar, ele tem uma multiforme major, pênfigo vulgar, pemphigoide bolhoso, e outras doenças, né, estão estão nesse leque de doenças que a gente deve colocar como diagnóstico diferencial. Esse é um artigo também de 2021, é o mesmo artigo, né, de 2021, e ele apresenta essa tabela com os diagnósticos diferenciais. Os mesmos autores mostram uma diferenciação entre a síndrome Stevens-Johnson e a NET em relação ao eritema multiforme, e não vou ficar me estendendo aqui com relação a essa diferenciação que é histopatológica, mas o que é importante aqui é nós observarmos que na síndrome de Stevens-Johnson, e por isso que a gente está falando dela hoje no Comitê de Odontologia, o envolvimento da mucosa ele é bem mais relevante do que no eritema multiforme. Tá? Tem uma imagem histológica, né, de um corte de síndrome de Stevens-Johnson ou necrólise epidérmica tóxica, né, que a gente vai observar múltiplos queratinócitos em apoptose, tá, em toda a espessura do epitélio. Tá? A gente vai observar a presença de infiltrado inflamatório e de hemorragia subepitelial, tá? Mostrando o que a gente vai ver exatamente nos pacientes, na clínica dos pacientes, né? Nos pacientes que estão internados nessa situação. Quais são as principais drogas? Isso é uma pergunta que todo mundo se faz quando a gente apresenta essas doenças. Quais são as principais drogas associadas à síndrome de Stevens-Johnson e à NET? Tá? A alopurinol, carbamazepina, os anti-inflamatórios não esteroidais, fenobarbital, fenitoína e outras medicações, normalmente medicações que são menos utilizadas, derivadas da sulfa.
tá? Mas dessa linha aqui, o que mais me preocupa são, logicamente, os anti-inflamatórios não esteroidais, porque são medicações que, nem em um hospital pediátrico, por exemplo, são administradas com muita frequência. A gente sabe quantas vezes uma criança precisa de um antitérmico ou de um anti-inflamatório, né? Ou então da carbamazepina, que também é uma medicação bastante utilizada, tá? E a gente vai ver os casos falando exatamente dessa situação. Esses autores, os mesmos autores, né, também mostram as tetraciclinas e as cefalosporinas também envolvidas na situação da NET, tá? E algumas medicações aqui, essas terminadas em MABs, que são medicações mais modernas aí, de terapia-alvo, e que são medicações que, teoricamente, não deveriam causar esse tipo de reação, tá bom? Quando a gente fala de patogênese, eu prometo que eu não vou me estender nisso aqui, eu já vou chegar na parte que todo mundo está esperando, que são os casos clínicos, né? A ligação de vários receptores de morte celular, né, na superfície celular, incluindo o fator de necrose tumoral, TNF, e o FAS e o ligante indutor da apoptose, estão ativados e desencadeiam a ativação do sistema das caspases, levando à disjunção do DNA e morte celular, tá? O Nassif e seus colaboradores encontraram concentrações mais elevadas de interferon TNF e ligante FAS nas bolhas de pacientes com NET do que no fluido das bolhas de pacientes com queimaduras, que foi o que ele usou como grupo controle, tá? Então, isso é importante para a gente ver que existe uma patogênese que, embora seja uma doença rara, e que muitas vezes a gente não vai ter investimento da indústria farmacêutica em torno disso, esse ligante FAS é o principal alvo que pode ser utilizado para tratamento medicamentoso dessa doença. Aqui, uma imagem de 2006, de um artigo de 2006, mostrando quando o ligante FAS está ligado, ele ativa a via das caspases e acaba sinalizando a morte celular. Bom, eu vou simplificar bem isso aqui, porque também eu acredito que seja algo que todos querem ver a parte clínica, né? E vamos então para aquilo que todo mundo está esperando, que é o tratamento, né? O tratamento de suporte, ele é o principal, a principal abordagem para esse grupo de pacientes com síndrome de Stevens-Johnson e NET, tá? Que inclui cessar a droga causativa, né? Administração de fluidos e eletrólitos, controle de infecção, porque a gente tem feridas abertas, né? A gente tem quebra da barreira epitelial, e cuidado das feridas, né? E a gente vai tentar falar de cada um deles, tá? É notável que esses pacientes precisam ser mantidos em aquecimento, então mantas térmicas para esses pacientes são sempre presentes nas UTIs, quando esses pacientes estão internados, tá? Porque eles perdem a função termorregulatória, né? Reposição de fluidos é extremamente importante, assim como mensurar a saída, a excreção de urina, né? A excreção de urina, mantendo aí entre meio e 1 ml por quilo por hora, tá? Então, esses pacientes a gente vai ver a maioria deles com sondas, tá bom? A alimentação interal deve ser iniciada porque eles não conseguem fazer alimentação por via oral, em todos os casos que nós vimos, né, e todos os casos da literatura, a, 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 os pacientes têm uma sonda nasogástrica, tá? O uso de antibióticos, ele é muito questionável, tá? Mesmo incluindo aí os antibióticos tópicos, né, tanto na pele, por meio de pomadas, quanto os antibióticos endovenosos, mas a gente sabe que numa situação em que a gente tem quebra da barreira epitelial, né, é importante que que as feridas sejam manipuladas de forma cuidadosa para prevenir uma infecção. E embora o uso de antibióticos de forma profilática não traga benefícios, em todos os casos que eu encontrei na literatura descritos, os pacientes usavam antibióticos de forma profilática ou terapêutica, tá?
Aí a gente entra já em algumas controvérsias, né? Algumas linhas optam por fazer o debridamento das feridas e trocar a troca de curativo a cada 48 horas, tá? Ah, enquanto outras linhas optam por manter as bolhas e a epiderme, mesmo que destacada, daquele paciente como forma de proteção. Tá? E não existem trabalhos que mostram que uma linha seja melhor do que a outra. Ambas têm resultados muito parecidos. Tá? Acredito que essa decisão de levar o paciente para o centro cirúrgico, fazer a intubação, ah, ah, dela envolve não só a família, né, logicamente, mas a situação clínica daquele paciente, o risco associado de uma intubação, a situação de mucosa que aquele paciente está apresentando, porque isso tudo vai ser relevante na hora de tomar a decisão clínica. Ah, não existe um protocolo estabelecido, né, de tratamento. Esse mesmo artigo de 2021, essa revisão mostra que não existe um protocolo estabelecido, embora existam guidelines que recomendam com recomendações fortes, recomendações fracas para isso, para essas doenças, tá? Mas devido à terapia, à natureza imunológica da NET e da síndrome de Stevens-Johnson, acredita-se que drogas e terapias imunossupressoras vão trazer algum benefício. Então, o uso de imunoglobulina, ciclosporina e uso de corticoides é bastante ou é mandatório nesses pacientes, tá bom? E são combinações bastante diferentes, né? A minha experiência mostrou que vai se iniciando paulatinamente e aumentando não só as doses, mas também a quantidade de medicações, tá? Ao longo dos dias. Se o paciente está evoluindo bem, mantém-se as situações. Se o paciente não está evoluindo bem, vai se incluindo medicações naqueles casos. E aí, depois de falar tudo isso, né, eu tentei até não me estender muito nessa parte inicial, porque eu acredito que não seja do interesse primário de todos, né, tentar me manter dentro do horário. Qual que é o papel da fotobiomodulação dentro disso tudo? Afinal, a gente está num comitê de odontologia, né, da BHH, e acredito que uma grande parte aqui tem algum contato, alguma vivência com o uso da laser terapia ou da fotobiomodulação, principalmente para o tratamento das doenças oncohematológicas, né? Então, a ideia é a gente transferir esse conhecimento, essa experiência que cada um de vocês tem, para dentro desses casos que são bem mais raros e que são sempre muito desafiadores, né? As famílias, as equipes de UTI, equipe de cirurgia geral sempre chamam a gente, chamaram, né, a gente nesses dois casos e chamam sempre nos outros casos que eu vi descritos, com muita expectativa de que a gente consiga trazer algum conforto para esse paciente através da fotobiomodulação. Então, o primeiro caso, tá, é de uma menina de 4 anos, e aí é muito cruel a gente saber que ela recebeu paracetamol por uma questão de uma febre que ela estava tendo, tá, e analgesia. E a resposta inflamatória iniciou em boca, né, a primeira manifestação foi na boca 12 horas após a primeira dose, tá? Essa menina, eu lembro que ela não era da cidade de São Paulo, ela era do interior, ela foi para o hospital com uma suspeita de mucosite, ou uma estomatite, e logo inicialmente foi descartado isso, ou foi aplicado laser, não tem muitos registros dessa primeira abordagem, mas o fato é que evoluiu em 4 dias para destacamento de pele de membros superiores e inferiores, né? E uma das coisas que eu me lembro também é de chegar no quarto, ver a criança com os braços e as pernas enfaixados. Eu imaginei que ela era vítima de atropelamento, né? Ninguém tinha me passado o caso ainda. Aí, associado a isso, ela teve febre, perda hídrica, vômito, distensão abdominal e múltiplo eritema em pele. Tá? Essa menina mostrou resultados positivos para vírus de Epstein-Barr, e a horoscopia mostrava uma descamação labial e mucosite grau 4,
sem pseudomembrana. A gente vê o mínimo que ela conseguia abrir aqui de boca, a gente conseguia ver esse sangramento, essas crostas em pele nos lábios, né? E um destacamento das mucosas à mínima manipulação. Tá bom? Foi dado a ela score tem 6, né? Eu já adianto que ambos os casos tiveram bons resultados, nenhum dos dois veio a óbito, tá bom? Acredito que as pessoas, quando já veem um score tem 6 como esse, já se assustam. A gente viu lá no começo que a morbidade e a mortalidade são muito grandes, né? Outra coisa que a gente consegue observar aqui nessas imagens é que essa paciente, esse caso específico, estava tendo troca de curativos a cada 48 horas, então a gente vê algum curativo aqui. Ela estava com intubação orotraqueal e com alimentação por sonda nasogástrica, tá bom? Aqui uma mesma imagem da criança que a gente tinha aqui, vou passar de novo, né? O que a gente conseguiu dentro da possibilidade dela de fazer de imagens, né, e imagens que não identificassem a criança também, mas os braços, membros superiores e inferiores também cometidos pelo destacamento de pele. E o segundo caso é de um garoto de 9 anos que iniciou a necrólise epidérmica tóxica após a segunda dose de anticonvulsivante. Ele estava tendo quadros convulsivos e foi, então, prescrito, né, um anticonvulsivante para essa criança. Ele evoluiu com envolvimento de mais de 30% da área da superfície corporal. A gente consegue ver nessa imagem aqui um grande envolvimento, né, de troncos, membros superiores, membros inferiores. E as manifestações orais, com descamação de gengivas, lábios, feridas sangrantes em mucosa, jugal e lábios, e uma infecção fúngica. Esse aqui, um score tem 5, tá? E logicamente que uma infecção fúngica, nesses casos, a gente não vai conseguir muitas coisas, né, só com tratamento tópico, tá? Então a gente vê aqui a língua com infecção fúngica. Aqui uma outra imagem desse caso, né? Esse aqui foi uma imagem já no segundo dia, que a gente tinha uma melhora na hidratação labial. E nesses casos eu sempre peço para usar o Epinal junto com vaselina, né, líquida ou sólida, mas fazer uma cobertura de vaselina por cima disso, por cima do Epinal, tá? Aqui uma outra imagem depois de fazer a limpeza das crostas, principalmente de lábio, em que a gente vê aqui essa imagem, ela mostra o destacamento das mucosas, aqui uma úlcera bem importante, uma região bem importante, os lábios sangrantes, as mucosas sangrantes, tá? E logicamente com muita dor, né? Esse era o máximo que ele conseguia de abertura bucal sem sentir ou sentindo pouca dor, né? E aí o tratamento dessas duas situações orais, né? É logicamente que a classificação de prognóstico, né, do Scorpion, como a gente falou, e alguns guidelines mostram, né, quais são os possíveis caminhos que a gente pode tomar no tratamento dessas situações. Então, primeiro, o paciente com uma suspeita de síndrome de Stevens-Johnson ou NET, né, ele vai ser referenciado imediatamente para os médicos que tratam isso daí, né? Então, muitas vezes o paciente acaba indo para a UTI direto porque ele tem outras alterações, como eu mostrei, alterações respiratórias também. Vai ser feito o assessment de severidade da doença, né? Junto com uma investigação inicial que envolve colocar no papel todas as medicações que esse paciente usou nos últimos dias. Transferência desse paciente para um centro que tem experiência com o tratamento da síndrome de Stevens-Johnson, tá? E aí, normalmente, esses pacientes acabam sendo transferidos para os centros de tratamento de grandes queimados, tá bom? E vai ser, então, feito definido, né, o plano de tratamento, né? Se vai ser só tratamento de suporte, né, alguma intervenção e o assessment contínuo desse paciente. E esse tratamento de suporte pode envolver também o wound management, né, o cuidado das feridas, seja ele cirúrgico ou conservador. Como eu disse, vai depender muito de qual é o centro que está fazendo
esse cuidado desse paciente, tá acompanhando esse paciente. Tá? Então, esse caminho que o paciente percorre, ele não pode ser atrasado, dado o risco de piora, né? A gente viu que é uma doença que tem um contínuo e que pode vir a óbito, então, conforme a situação de destacamento da pele vai aumentando. Então, todos os pacientes, nos nossos casos, receberam corticoides, imunoglobulina, ciclosporina, antifúngico e analgesia endovenosa. Analgesia pesada, né? Muitas vezes levando à sedação daquele paciente. Alimentação por sonda nasogástrica em todos eles, né? E os trabalhos mostram que, como eu disse, os trabalhos mostram que isso é relevante e precisa ser feito, né? Em um dos casos, a gente tinha debridação das feridas a cada 48 horas, sob anestesia geral e troca dos curativos. E agora a gente vai para a nossa área, né, que é a limpeza diária com soro fisiológico e remoção das crostas, tá? Aplicação de clorexidine tópico a cada 12 horas, para manter ou evitar alguma infecção na região de boca, tá? Hidratação labial por epinal 4 vezes ao dia, recoberto por vaselina líquida, como eu falei para vocês. E aplicação de laser. E aí a gente vai pensar assim, bom, como que vai aplicar o laser, né? Tem algum protocolo que fala disso? Não. O próprio guideline britânico não fala de nenhum protocolo de laser terapia ou de laser para, para essa situação, né? Para NET e para síndrome Steven-Johnson. Na verdade, a gente tem poucos trabalhos, tá, que falam sobre isso, mas o guideline britânico fala de medidas locais, empíricas e de suporte, com fortes evidências para hidratação labial a cada 2 horas, clorexidine tópico e betametasona tópica. Isso aqui já tem recomendações fracas, tá bom? 4 vezes ao dia. Tratamento sistêmico, né, mostra melhoras no quadro, mas ainda assim não existem estudos controlados que falam dessa situação, tá? Então, o envolvimento oral, né, como eles mesmos dizem no trabalho, ele envolve o eritema das mucosas muito doloroso, com blistering e ulceration, né, então bolhas e ulcerações. Envolvimento similar no vermelhão dos lábios, né, que progride para sangramento, e crostas escurecidas aderentes, que foi exatamente aquilo que a gente viu. Tá? Envolvimento frequente de língua e palato, né? E pode se estender até para a orofaringe, tá? Orofaringe, trato respiratório e esôfago. Esses pacientes não conseguem fazer alimentação por via oral, tá bom? Mesmo que seja alimentação fria, alimentação macia ou pastosa, né? E mesmo assim eles não conseguem, tá bom? Esses pacientes, no nosso caso não tivemos, mas eles descrevem aqui no guideline britânico que pode acontecer a formação de cicatrizes que vão restringir a abertura de boca, tá bom? Pode ocorrer danos às glândulas salivares, e ele fala aqui em 40% dos casos. Então, aqui, um caso, um case report, né, e mostrando o tratamento que é feito com ópico, né, com clorexidina, com corticoides tópicos, né, e esse paciente, além de tudo, ainda tinha esses bractes aqui que, na minha opinião, tá bom, como cirurgião maxilofacial, se esse paciente for em algum momento qualquer para o centro cirúrgico, vai ser a primeira coisa que vou querer remover, tá? Mas aqui no caso eles fizeram somente a proteção desses bractes. E eles mostram, né, uma melhora aí ao longo de 4 semanas, né, com essa conduta sem envolver a aplicação do laser. Então, agora vamos falar um pouquinho de alguns casos, né, que mostram o uso da laser terapia, né, ou da fotobiomodulação, com melhoras dos quadros, né? Então, esse artigo aqui de 2018, 2017 2018, mostra que que o paciente que eles apresentaram
no segundo dia já tinha uma melhora daquele escurecimento das lesões, tá? E uma melhora das bolhas com aplicação de laser tópico, né? Eu vou falar já já de como foi feito. E aqui, ao longo de 3 semanas, a gente vê uma melhora importante, tá? Desses quadros, do quadro desse paciente, né? E aí, qual foi a dose, qual foi o método de aplicação, né? Aplicação intraoral e labial nas mucosas, né? Foi irradiado com 2 a 4 joules por ponto de energia, com na luz vermelha, né? Na potência de 100 microwatts. Aqui ele descreve bem as configurações do laser deles, né? E o laser foi aplicado diariamente, o tratamento foi realizado diariamente, com a ponta em contato direto com as feridas e perpendicular, tá bom? Demorando aí uma média de 8 a 10 minutos a aplicação total. O laser, como a gente sabe, ele permite um controle inflamatório, estimula a produção de ATP, que está ATM, mas é ATP, diminuição do limiar de dor e redução do estresse oxidativo, tá? Então, isso tudo são fatores muito favoráveis para uma situação de um paciente como essa, né? Que ele tem um processo inflamatório, a formação de bolhas, dor muito forte, limitação de alimentação. Outro trabalho que mostra, na verdade é o mesmo trabalho, né? Que mostra o benefício ou a vantagem ou a aplicação do laser tópico, né, na necrólise epidérmica tóxica, né? Então, aquele caso que foi mostrado antes, de uma criança de 9 anos, com as bolhas e envolvimento extensivo dos lábios e das mucosas, tá? Um outro trabalho que mostra também o uso da laser terapia para a síndrome de Steven-Johnson, né? Foi um total de radiação de 2 a 5 minutos por região, dependendo da área afetada, né? Também 2 a 4 joules por ponto e praticamente as mesmas configurações de laser, tá? Aqui esse trabalho ainda ele estende explicando o que é o comprimento de onda, a fluência e a energia, que é em joules, né? Que é administrada para cada um dos pontos, tá? E a gente vai ver que existe uma concomitância, existe uma concordância, desculpa, em relação à dose que é administrada para cada paciente, tá? Então, esse mesmo artigo que eu falei agora há pouco mostra uma evolução aí também em 4 semanas, tá? Com uma melhora e um conforto dos pacientes, principalmente após a aplicação do laser, tá? Aqui os autores falam que os pacientes reportavam melhora imediata após a primeira aplicação, uh, tentando, né, mastigar alimentos sólidos, né? Eles também descreveram, né, uma melhora a partir da segunda sessão do edema local, sem necessitar então de debridação das feridas, tá? Que é essa figura 3 aqui. Outro trabalho que mostra algo bastante similar, mostra um caso com as crostas bem proeminentes, a gente vê as ulcerações recobertas por uma pseudomembrana aqui e o destacamento da mucosa, né? Antes da primeira sessão, e aqui no 6º dia, depois da aplicação inicial do laser, né? Da laser terapia, ou da fotobiomodulação, o paciente já conseguindo abrir a boca e até se alimentando aqui após a aplicação do laser. Esse trabalho é o mesmo, né, aqui. Então, as configurações do laser aqui, 0,15 joules por ponto de tratamento, tá? Então, por 10 segundos. Então, embora pareça ser uma dose bem menor, se a gente for ver, foram aplicados uma quantidade de pontos bastante grande, então a gente vai ter uma quantidade de joules bem similar, tá bom? Um outro trabalho que mostra também o laser de diodo, né, com 4 segundos e 0,4 joules ponto por centímetro quadrado no modo contínuo. E a mucosa jugal foi irradiada em região extraoral devido à limitação de abertura de boca, tá? E aí,
48 horas o paciente já se encontrava com alguma redução de dor em cavidade oral e melhorando a sua dieta e a sua abertura de boca. E aqui esse trabalho esse artigo, né, se deu ao trabalho de mostrar todos os pontos que foram aplicados, né, e mostrar também que existiu uma melhora progressiva das lesões, principalmente em vermelhão de lábio, a partir da quarta e quinta sessão. Esse trabalho mostra 2 joules por ponto, uma distância dos pontos entre 2 centímetros, e esse trabalho não usou somente o laser em boca, ele usou também nas nádegas, no tronco, com uma melhora importante após 5 sessões. E os nossos casos, né, que eu acredito que vocês estejam curiosos com relação aos nossos casos. Estou vendo aqui, estou dentro do tempo. A gente observou uma evolução com melhora no quadro diária após a aplicação. Então, a cada dia existia uma melhora, mas essa melhora ela era dependente não só da aplicação do laser, mas também da ação multidisciplinar, da ação de hidratação das mucosas, da limpeza das feridas. Tá? O tempo médio de internação foi de 4 semanas. Como eu disse, é importante manter os outros cuidados, dieta fria quando possível, hidratação das mucosas, que é muito relevante, limpeza cuidadosa, e aí nós fazíamos a limpeza, né, com clorexidina, tá? E uma analgesia importante. Todos esses casos aí, esses pacientes recebiam morfina. Em um dos casos, a gente usou corticoide tópico nos lábios, por indicação da equipe de dermatologia, e teve uma melhora, mas isso já foi na 3ª semana, tá? Então, eu acredito que isso precisa ser bem discutido com as equipes. E, felizmente, os 2 casos evoluíram sem cicatrizes fibrosas nos lábios, tá bom? Então, aqui as imagens do garoto, né, especificamente, que nós temos o acompanhamento mais fotográfico, né, ou fotogênico da coisa, porque o garoto permitia a gente fotografar melhor do que a criança, tá? E a gente vai vendo as crostas escurecidas se esvaindo, né, aos poucos, né, e a melhora tanto de abertura de boca quanto das lesões de lábio e das lesões da mucosa. Esse paciente ainda persistiu com uma infecção fúngica por um longo tempo, que foi tratada posteriormente, tá? Não foi inicialmente tratada com listatina tópica, não. Então, resumindo, né, a necrólise epidérmica tóxica e a síndrome de Stevens-Johnson, o tratamento por fotobiomodulação permite controle do processo inflamatório, estímulo à proliferação celular, estímulo à reparação das feridas, controle do estresse oxidativo dessas lesões, então estimulando também a reparação tecidual, diminuição do tempo de internação. Nós tivemos 4 semanas, com uma melhora progressiva a partir da 3ª semana, tá? E os trabalhos falam em torno de 4 semanas, 4 a 6 semanas também, então é algo que acredito que com mais casos a gente consegue definir melhor essa questão do tempo de internação. Trazer mais conforto ao paciente, realmente, após a cada sessão eles relatavam aí algumas horas de um conforto maior, né? Mas mesmo assim, mais estudos são ainda necessários. Como a gente viu, esses trabalhos que eu apresentei para vocês são todos os trabalhos que eu consegui encontrar, tanto usando o PubMed, quanto o Google Scholar, Cielo, falando o uso da fotobiomodulação em pacientes com necrólise epidérmica tóxica ou síndrome de Stevens-Johnson. Então, mais uma vez, dentro do horário? Dentro do horário. Vou abrir para as perguntas, né, as questões. Agradecer ao Dr. Ellington pela moderação, a todo o Comitê de Odontologia da BHH. Espero ter trazido algo que seja que foi relevante para vocês, né? Agradecer também as equipes de UTI e enfermagem do Hospital Infantil Sabará, que ajudam muito nesses casos, desde segurar uma lâmpada para a gente iluminar a boca, né? Segurar uma luz, até ajudar a afastar e aspirar as coisas, porque a gente está trabalhando numa cavidade. A equipe de bucomaxila do Hospital Infantil Sabará, da qual eu faço parte, né? O chefe é o Dr. Eduardo Milner, e a equipe do nosso consultório Viana Fracino, que é também a equipe que me faz todo o suporte, né? Eu chego lá com o laser, alguém colocou para carregar esse, alguém
foi alguém da equipe do consultório que fez isso para a gente, né? Então, nada funciona sem essa questão das equipes. Vou parar aqui o share da, da apresentação e retorno a palavra ao Dr. Wellington. Alexandre, parabéns pela apresentação. Foi excelente, cara. Eu acho que você falou o que as pessoas estavam esperando, né? Uma apresentação de um caso clínico que é uma emergência dermatológica com índice de fatalidade, um índice de óbito alto, não é pequeno, né? São pacientes que ficam graves. E para quem nunca viu, né, você fazer uma abordagem de um paciente desse na UTI realmente assusta até assim, para você pensar em como você vai começar a atender esse paciente, né? Como você vai começar a fazer essa abordagem, né? E o que você trouxe de evidência nos artigos que são raros, né? Eu acho que você foi muito feliz em trazer os casos clínicos de laser, né, que são nossos, né, que são brasileiros, né? Porque a maior publicação em laser terapia é nossa, né? Praticamente no mundo, né? E se você tivesse com casos clínicos de fora, provavelmente não teríamos essa opção de ver a abordagem com a laser terapia, sim com outros produtos que muitas vezes nós já tentamos aqui e não tem tanto sucesso ou não regride a lesão num curto espaço de tempo, né? Mas eu achei essa apresentação brilhante e vamos às perguntas, né? É, a Thais Azevedo, Alexandre, pergunta qual a escolha para a higiene bucal desses pacientes e se havia associação de corticosteroides tópicos nesses casos especificamente que você atendeu. Olha, nesses casos que eu atendi, né, não havia a associação de corticosteroides tópicos, exceto no caso da criança mais nova, né, da menina mais nova, em que o corticoide tópico foi aplicado só a partir da terceira semana em lábio, quando já não tinham mais as crostas, tá? Mas ele ainda tinha algumas ulcerações e foi uma escolha da equipe de dermatologia, não foi uma escolha nossa. Mas em nenhum dos dois tinha bochecho com betametasona ou nenhum outro tipo de corticoide. Bochecho não, né? A limpeza da cavidade com corticoide tópico na forma líquida, tá? Tô vendo aqui a outra pergunta do Dr. Paulo, né? Como foi feito o diagnóstico de infecção fúngica no caso 2 e como trataram? Isso. Pergunta difícil do Dr. Paulo, né? A infecção fúngica foi diagnosticada clinicamente, tá? Embora o paciente estivesse com com antifúngico endovenoso, ele tinha infecções no trato urinário e também infecção fúngica em boca, né? Mas foi feito o diagnóstico clínico, tá? Não me recordo sobre diagnósticos laboratoriais para isso. Não teve Das citologia, páginas. nem SWAB, Não foi feito swab PCR viral. PCR viral, sim, mas não fúngico. Nada fúngico. Perfeito. Tá? Que seria a pergunta do Leandro, se tiveram infecção secundária, né? O primeiro caso tinha uma infecção secundária, sim, por EBV, né, que foi uma das primeiras coisas que foi levantada pela equipe de UTI, se havia uma infecção fúngica associada, e foi administrado, sim, antivirais para esse paciente também, para tentar controlar a proliferação da doença. O primeiro caso, ele progrediu mais agressivamente do que o segundo, até, tá? Agora, Pela Alexandre, idade da nesse criança. caso que o paciente já estava com um antifúngico venoso, vocês fizeram algum antifúngico tópico também? Não, Não, né? não fizemos porque não cabia mais. Teoricamente, a gente deveria ter feito, né? Mas a gente optou por não se preocupar com isso porque não cabia mais na rotina dele a limpeza com clorexidine diária, 2 vezes ao dia, mais a misturinha para tentar trazer alguma analgesia, né? Com a xilocaína e outras substâncias que são colocadas ali tópicas, né? Mas não cabia mais na rotina dele fazer uma limpeza com listatina. Só depois da terceira ou quarta semana que aí sim ele já começou a se alimentar e com 9 anos ele conseguia fazer os bochechos, a gente então iniciou a listatina. Agora, Alexandre, nesses casos,
a gente sabe no paciente que está com lábio do jeito que você apresentou, a gente fazer o acesso intraoral, até para examinar, fica muito difícil. Qual foi a estratégia que vocês adotaram para o acesso intraoral? Esperaram melhorar o lábio primeiro ou anestesiaram o lábio e fizeram o acesso intraoral? Não, o método que a gente usava, ele era até um pouco agressivo para o paciente. A gente avisava a UTI, a equipe da UTI, eles aumentavam a dose de morfina e de outros sedativos. Então a criança sedava e aí sim a gente fazia a avaliação, porque com ela completamente desperta ou com algum grau de uma sedação muito superficial, não era possível, né? A criança realmente gritaria de dor ali. E o sangramento, vocês faziam a contenção como? Com contenção tópica. Então aí era feita gase úmida em soro, tirando as crostas. Até vi que tem uma pergunta aqui com relação a tirar Tem as uma crostas pergunta a seguir isso. antes da aplicação do laser. Então era feita uma remoção das crostas muito cuidadosa e aí sim era aplicado o laser. Tá? Aplicar o laser em cima das crostas, acredito eu, que dentro do que eu tenho de conhecimento não traria muito benefício, né? Uma questão aí das cores e da absorção dos raios laser, né? Do raio laser, das ondas de laser. Perfeito. Então, O Rogério e o Augusto, Alexandre, eles perguntaram sobre a terapia fotodinâmica. Se você chegou a usar o PDT nesses casos. não cheguei a usar o PDT, embora recentemente eu vi um trabalho mostrando da Letícia, inclusive mostrando o uso do PDT para tratamento das feridas virais, né? E nesse caso não foi usado, nenhum dos dois foi utilizado o PDT para o tratamento das feridas. Acho que é algo que a gente pode utilizar nos próximos casos, principalmente quando o paciente estiver numa situação de estar sedado. Uma das aplicações do laser, por exemplo, a gente fazia junto com a equipe de cirurgia geral, no momento que a criança estava no centro cirúrgico. Então, ela Fazer estava um no centro cirúrgico, desbridamento, né? isso, aí estava trocando os curativos, a gente aproveitava para fazer o laser. Ali eu acho que seria mais fácil fazer o PDT, até pelo escorrimento das coisas, ter uma sucção adequada e tudo mais. Perfeito. A Geisa está perguntando, Alexandre, se hematologicamente esses pacientes tiveram alterações significativas, como leucócito, plaquetas. Chegou a É, observar isso? dava para observar todas as mudanças que a gente não gostaria, né? Plaquetas caíam abruptamente, tá? Aumento, vou dizer, abusivo dos leucócitos, né? Que a gente tinha aí um aumento descontrolado da leucocitose desses pacientes, né? E a queda das plaquetas também promovia um sangramento, mas não chegava a ser um sangramento espontâneo, tá? Em nenhum dos casos era um sangramento espontâneo. E a Thaís, Alexandre, está perguntando se a clorexidina era em solução ou gel. A Aí, como tinha clorexidina era em paciente com solução. idades diferentes, né? Pode ser que, É, né? eu acho que assim, gel seria melhor para fazer a limpeza. Não era feito, logicamente, que não era feito um bochecho, né? É impossível isso. Mas, lógico, a gente fazia, então, embebia em gás e o que eu tinha lá era a clorexidina em solução líquida. Não tinha ela em gel. Eu acredito que se eu tivesse a opção de escolher entre gel e solução líquida, é algo até que eu posso, numa nova situação dessas, pedir para a farmácia tentar manipular alguma coisa assim, porque eles fazem isso lá. O gel facilitaria a manipulação dos tecidos, porque ele é um pouco mais controlável, né? A gente tinha lá em líquido, a gente embebia um pouquinho, aspirava a boca, embebia mais um pouquinho, aspirava a boca e ia fazendo essa limpeza diária. O Leandro fez uma pergunta que você já respondeu, da remoção de crostas. Vocês chegaram a pensar, Alexandre, em fazer aplicação do laser indireta? Por exemplo, que às vezes a gente está atendendo um paciente em CTI, que esse paciente não vai ao centro cirúrgico, né? Por exemplo, o Steve Johnson, por exemplo, às vezes não vai, não chega aí para o CTI, para o centro cirúrgico para fazer desbridamento. O paciente fica só no CTI e nem sempre o paciente fica em sedação profunda. Às vezes o paciente fica bem lúcido.
Então, assim, a remoção de crostas, em algum caso, fica um pouquinho mais difícil, né? E nesses casos, eu particularmente já fiz a aplicação indireta, ou seja, usava o vermelho e o infravermelho, ao invés de fazer a aplicação sobre a lesão, fazia pelo lado, principalmente no lábio, né? Que foi um recurso que na hora eu tive que lançar a mão. Vocês fizeram Uhum. isso em algum momento ou removeram a crosta em todos eles? Então, nesses dois casos, acredito que isso é um viés do hospital, né? Porque a gente tinha lá uma equipe de intensivistas que é muito cuidadosa com relação a isso. Então, vai ter um especialista que avalie, que vai avaliar. Eles até pediam para a gente já combinar, por exemplo, com o otorrino, que estava avaliando também sempre no mesmo dia, nos mesmos horários, para irmos juntos e aproveitar a mesma sedação da criança, né? Então, como ela estava sedada, a gente conseguia, como eles aumentavam a sedação, a gente conseguia fazer essa limpeza e não tinha necessidade de fazer à distância, né? Mas em orofaringe, o máximo que a gente conseguia chegar era algo próximo dessa aplicação à distância ou em varredura, né? Perfeito. A Marcela, o Alexandre, ainda está com uma dúvida, né? Se vocês hidratavam as crostas até caírem ou se removia com gás. Você já falou isso várias vezes, mas só para ficar claro, Não, claro, estou vendo aqui as perguntas isso, dela e da Melissa, que está abaixo, as duas perguntas chegam mais ou menos na mesma resposta. exatamente. Vou tentar unificar. A gente vai hidratando as crostas até retirar. Então, são as duas coisas. A gente vai molhando com soro fisiológico, né? Vai molhando bem com soro fisiológico e vai tirando de forma muito cuidadosa, com a gaze mesmo, tá? Retirando as crostas, né? E aí acabou todo o procedimento, fizemos o laser, fizemos toda a aplicação. O que eu faço é aplicar o epinal, né, em cima dos lábios, e por cima disso, aí espera secar, e por cima disso coloca vaselina. Né? E tanto que eu falo para as mães, se não tiver epinal no mundo, não precisa, coloca vaselina, que é o importante para fazer uma cobertura. E uma camadinha ali de mais ou menos 1 milímetro de espessura. Então deixa bem lambuzado mesmo, né? Eu brinco com as mães, falo, parece que comeu um frango cheio de óleo, né? Tem que deixar bem lambuzado para a gente conseguir fechar aquelas feridas o mais rápido possível. Perfeito. Agora, Alexandre, em relação à laser terapia, né, só um artigo não fez a laser terapia com uma dose de energia mais baixa, né, mais baixa. Os outros utilizaram uma janela, que a gente já sabe que é uma janela de tratamento com sucesso, que, né, que fez de 2 a 4 joules de energia, e com bons resultados. E teve um trabalho que apresentou uma energia baixa, com miliwatts baixo também, com 15 miliwatts, um aparelho, reduziram o miliwatt do aparelho, a potência do aparelho, e que também teve um efeito razoável, que eu acho que foi o quarto trabalho, o quarto artigo que foi Uhum. apresentado, né? Sim. Isso é importante ficar claro, né, que a lisoterapia, ela realmente ela tem uma janela terapêutica, né? O que muitas vezes as pessoas criticam, principalmente autor não brasileiro, que falta uma padronização, na lisoterapia é até importante que a gente tenha essa janela, esse leque de opção com essa janela terapêutica. Não necessariamente todos tinham que dar certo, por exemplo, com 3 aulas. Então, Sim. isso aqui foi um exemplo excelente, né? Inclusive porque a gente está usando uma evidência indireta, né? Por exemplo, uma evidência que a gente tem já sedimentada com mucosite oral, que a gente usa para cicatrização de outras lesões, né? Então, eu acho que quem está assistindo, eu acho que isso é importante porque esses casos vão aumentar com o uso da imunoterapia, né? Eu, nos últimos 4 anos, atendi Steven Johnson mais do que em 30 anos, os últimos 4 foram os que eu vi mais síndrome de Steven Johnson, justamente com todos os pacientes oncológicos fazendo imunoterapia. É uma reação, um evento adverso raro, é raro, mas dentro do contexto do volume de pacientes, a gente começa a encontrar, atender mais esses pacientes. Então, e como nós temos equipe de odontologia hospitalar em vários hospitais hoje em dia,
né, é importante que os colegas assim utilizem esses artigos que foram citados com essa janela terapêutica, porque é o que a gente tem como resultado positivo, né? Isso é importante. Eu acho que foi o que vocês fizeram também, né? Sim. Isso que o doutor Elton está falando, né, pessoal, é algo que quando eu comecei a entrar nesse mundo da hematologia, oncohematologia, eu achava que tinha protocolos muito rígidos, e aí eu fui aprendendo aos poucos que os protocolos são muito mais flexíveis do que a gente imagina quando começa a conhecê-los, né? Eles é uma tentativa de individualizar, tanto até a quimioterapia, por exemplo, ela é bastante individualizada atualmente para minimizar sequelas. Só respondendo uma pergunta aqui, a Marge perguntou com relação às lesões muito sanguinolentas em mucosa. Um cuidado que eu tinha também, Marge, era eu pedia para a enfermagem deixar o soro que eu ia usar na geladeira. Então ele vinha geladinho, Perfeito. ajudava um pouquinho. Ah, Eu pedia para deixar na geladeira. estratégia de cirurgião, né? Já deixa um soro geladinho na mão? É, Perfeito. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta. Gabriel, tem mais alguma pergunta no chat? Acho que não, né? Acho que Oi, doutor. Não, no momento não. não, né? Então, Alexandre, você gostaria de fazer alguma consideração final? Para depois a gente passar a palavra para a Fabi. Eu já Não, adianto eu que eu tô... agradeço realmente a todos pela paciência. Espero ter trazido alguma coisa relevante e também ter ficado dentro do horário, porque eu sei que todo mundo tem um monte de coisa. Às vezes tem gente que tem reunião depois e quando atrasa, a reunião fica sempre muito desagradável. Valeu, Alexandre. Parabéns mais uma vez. Obrigado pela sua participação. Obrigado a todos os presentes que estavam aqui participando. Tá? Fabi, com a palavra. Obrigada, Eliton. Alexandre, parabéns pela tua apresentação. Acho que quem te conhece sabe o quanto tu te dedica ao teu trabalho, né? E foi realmente excelente. Eu acho que nesses casos de Steven Johnson, de necrólise, a gente se compadece ainda mais quando acomete criança, né? Então, mais uma vez, parabéns. Obrigado. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos, né? E fica o convite, então, para vocês, para quem não conhece, conhecer a BHH, entra no site, lá tem todas as informações. Nós do grupo do comitê estamos abertos a questionamentos, a dúvidas, a qualquer assessoria, né? O que vocês precisarem, a gente está à disposição. Reiterar, então, né, reforçar o convite a participar do EMO. Nós teremos um dia dedicado à odontologia, então o simpósio está sendo planejado e está muito bacana a grade, né? E a gente espera vocês lá, tá? E eu acho que é isso. Até o nosso próximo encontro. Tchau, Obrigada, tchau, Eliton. gente. Obrigada, Alexandre. Obrigado. Tchau, 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 Obrigado, tchau. gente. Fabi. Boa Boa noite. Tchau, noite a tchau. Boa todos. noite.